arrogância. Pelo contrário, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas ao humilde dá a sua graça. Então, eu quero começar pelo final, irmãos, para depois irmos para uma parte mais acima, que fala sobre eficácia na oração e etc. O final, ele diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida? Veja a arrogância e a presunção, muitas vezes, dos nossos corações, de dizer, hoje, amanhã, agora vou fazer isso, agora vou fazer aquilo, vou abrir um comércio, vou negociar, e vou ganhar, e vou fazer, e vou acontecer, porque eu corto, eu pico, eu faço, eu aconteço. Os irmãos já viram isso? Muitas vezes quer se manifestar esse espírito nas nossas vidas, né? Mas daí diz a palavra do Senhor assim: o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa é a vida de vocês, muito curta, breve, frágil, como uma neblina, é um momento. Então vocês podem estar perdendo tempo atrás de coisas que não é a minha vontade, que não é o meu querer. E aí ele continua nos iluminando, dizendo: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha a diferença: se for da vontade de Deus, se o Senhor quiser, então viveremos e faremos isto ou aquilo, porque Deus quer, irmãos, que nós façamos. Deus mesmo planta muitos sonhos nos nossos corações. Existem coisas que são presunções nossas. Se eu fizer isso aqui, Deus vai abençoar. Uma vez um irmão chegou para mim, irmãos, me deu uma tristeza no fundo da alma. Chegou com um boleto, parecendo uma Bíblia, 60 e poucas prestações. Pastor, Deus me abençoou, comprei um carro, olha que bênção, que maravilha, 60 vezes, com muito juro. Meu Deus, que coisa, né, irmãos? E ele se dizendo abençoado por Deus por comprar aquele carro e assumir aquela dívida do tamanho daquela Bíblia, né? Então, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então é muito importante, irmãos, que nós tenhamos essa atitude diante de Deus e diante da oração, para que não sejamos presunçosos. E qual que é a presunção? Não, comprei o carro, pela fé, Deus vai abençoar. Será, irmão? Porque muitas vezes é fé. Se Deus realmente colocou uma fé, uma certeza, você não tem o dinheiro, você foi lá e comprou sem dinheiro. Se Deus colocou essa fé espiritual, essa certeza, então vai e compre. Mas muitas vezes é presunção. Vou comprar pela fé, e está presumindo que Deus vai abençoar, mas Deus não falou para comprar, Deus não instruiu, Deus não revelou, Deus não direcionou aquilo, irmãos. E muitas vezes, nesse sentido de fazermos ou deixarmos de fazer, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo por detrás de nós, dizendo, esse é o caminho, andai nele. Muitos casos, irmãos, aconteceu na minha vida, em que eu fui comprar alguma coisa uma vez, eu estava para comprar uma padaria, e eu achava que era o negócio da minha vida. Entreguei o meu carro no negócio, tinha um sócio crente, julgo igual, então não tinha problema, padaria, uma benção, uma das melhores e tal, e eu pensando, meu Deus, vou virar empresário, vou bombar, vai ser uma maravilha. Irmãos, entreguei o carro, fui para casa, perdi a paz, e isso é de Deus, irmãos. Chegou uma hora que eu tive que ligar para a pessoa e dizer, ô fulano, dá para desfazer o negócio? E ele, não. Se arrependeu? Eu me arrependi. E se você permitir que eu desfaça o negócio, eu quero meu carro de volta, estou indo aí buscar. Ele, não, tudo bem então, tem que ser bom para nós dois, pode vir aqui pegar, não tem problema. Fui lá pegar o carro. Quando eu peguei aquele carro de volta, saí com o meu carrinho, irmãos, nossa, aquela paz do Senhor, aquela tranquilidade de alma, entende, irmãos? Então nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E o que diz aqui, irmãos? Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes presunções. Está presumindo que Deus vai abençoar. Mas isso não é fé, irmão, é presunção, né? Tem muita gente que para de tomar o remédio, toma um remédio controlado para o coração, e aí dizem para ele assim, não, se você tiver fé, jogue fora esse remédio. Irmãos, muita gente já morreu,
porque ao invés de agir pela fé, agiu pela presunção, jogou fora o remédio, dizendo assim, não, tenho que ter fé, então vou jogar fora esse remédio que não vou mais tomar, mas Deus não tinha falado nada, e ele na presunção que Deus ia abençoar, acabou morrendo, irmãos. Isso aconteceu ali em Lages, um pastor teve que sair fugido, porque disse para o irmão jogar fora os remédios, o cara morreu e a família veio em cima para matar o cara teve que largar o pé na estrada e fugir, irmãos, amém? Então, é fé, e a fé, ela vem de Deus, a fé é uma certeza, a fé primeiramente é fundamentada na palavra revelada do Senhor, nas Escrituras, e depois na testificação do Espírito Santo, que nunca vai contrariar o ensino puro, infalível, inerrante das Sagradas Escrituras, amém? E termina dizendo assim, toda jactância semelhante a essa é maligna. Então como é que eu vou orar, irmãos? Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, revela a tua vontade, se for da tua vontade, me mostre, Pai, me dê a paz, me dê a segurança, é de ti, tem pecado nisso, se tiver pecado já não é de Deus, irmão, se for alguma coisa que você está negociando um princípio da parte bíblica, já não é de Deus, não precisa perguntar para Deus se é da vontade dele ou não, algo que já está revelado na palavra, amém, irmãos? Tem muita gente que insiste contra o mandamento, Deus já revelou ali. Para que eu vou perguntar para Deus, Senhor, é da tua vontade ou não, se Ele já falou na palavra, amém, irmãos? Então, no outro caso, nós devemos perguntar sim, porque a gente não vê, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus vê às vezes algo que nós não estamos percebendo, uma armadilha, um laço do passarinheiro, alguma coisa que está por detrás daquilo e que vai ser prejudicial para as nossas vidas. E aí, voltando um pouquinho, irmãos, diz assim, vamos deixar isso aqui por último, vamos para a parte, agora vou voltar para cima, para o começo. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Diz aqui. Então, da onde que vem? As guerras, contendas entre nós, não vem disso, dos prazeres que militam na nossa carne? E a pastora aqui, sem eu saber, ela trouxe uma palavra que tem tudo a ver com o que nós vamos aprender hoje, irmãos. Se você for fiel nas coisas terrenas, se você não for fiel nas coisas terrenas, nas coisas materiais, que foram confiadas a você, como o Senhor vos confiará as espirituais? Então, irmãos, as coisas terrenas, materiais, são figuras, são tipos das coisas espirituais. Estou falando das coisas lícitas, abençoadas por Deus, não do que é pecado, não do que é ilícito, mas daquilo que Deus abençoou, daquilo que Deus nos deu. Estas coisas terrenas, lícitas, abençoadas por Deus, como nosso salário, mantimento para as nossas vidas, para o nosso corpo aqui da terra, ele é também uma figura das coisas espirituais que são maiores, que são superiores, porque as coisas espirituais são superiores, maiores do que as coisas da terra, irmãos, e Deus quer derramar sobre nós estas coisas espirituais e estas coisas superiores, amém? Então nós temos esses desejos, e os nossos desejos, em primeira instância, estão ligados aonde? Estão ligadas nas coisas terrenas, nas coisas materiais, nas coisas deste mundo, irmãos. Por quê, irmãos? Porque as coisas espirituais são mistério para nós e nós não as compreendemos a menos que o Senhor venha nos revelar espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais se revelam espiritualmente. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim no versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada tendes, nada podeis obter, viveis a lutar, diz aqui, e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, diz aqui. Então, os homens cobiçam, desejam, querem as coisas, fazem guerra, fazem contenda, se desentendem e não têm. E aí, ele diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Daí ele melhora o entendimento dizendo assim, aí vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjardes, para gastardes em vossos prazeres, para gastarem nessas coisas, nesses prazeres mundanos, nesses prazeres
terrenos. Aí ele diz, infiéis. Então, irmãos, se é infidelidade, é porque esses prazeres aos quais ele se refere aqui, são coisas carnais, pecaminosas e ilícitas. Porque o que nos faz ser infiéis a Deus são coisas pecaminosas, carnais e ilícitas. Ou senão, quando nós fazemos da dádiva de Deus algo mais importante nas nossas vidas do que o Deus da dádiva. Os irmãos entendem? Aí é idolatria. Então eu faço de algo lícito, bom, abençoado por Deus, como um alimento, como uma roupa, como alguma coisa que Deus me deu para minha alegria, para o meu bem-estar, para eu usufruir. Eu faço daquilo algo mais importante, as coisas da terra, as coisas desse mundo, as coisas materiais, mais importante do que as coisas espirituais que vêm do alto, que vêm de Deus e o próprio Deus. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que a verdadeira dádiva e os verdadeiros dons vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Amém, irmãos? Então, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aí o mundo do pecado, o mundanismo, o mundo jaz no maligno, o mundo está corrompido, está caído. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Aí nós vemos, irmãos, a questão do relacionamento com Deus. Deus tem ciúmes de nós, diz aqui, por quê, irmãos? Porque Ele nos ama, porque Ele se relaciona conosco. E é muito ruim quando nós damos o primeiro lugar para as coisas desse mundo, dessa vida, para o trabalho, para as coisas materiais, para a busca laborial, para os amores da terra, os relacionamentos, tudo que é desse mundo, irmãos, tem que estar em segundo lugar. Porque Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E tudo que nós fizermos nesse mundo, nós devemos fazer para a sua glória, para a glória de Deus. Porque isso é relacionamento, irmãos. Nós tocamos aqui na igreja músicas que falam sobre relacionamento, sobre amor, sobre intimidade, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, sobre buscá-lo, sobre adorá-lo. Mas, irmãos, nós precisamos nos relacionar com Ele e adorá-lo verdadeiramente. Porque muitas vezes, irmãos, a igreja sabe louvar, mas a igreja não sabe adorar. Porque a igreja só pode adorar aquele que conhece, e nós não podemos adorar aquele que não conhecemos. Se nós adoramos aquele que não conhecemos, é quase como uma prostituição, irmãos. Porque você está falando que ama para aquele que você não conhece. E eu tive muita experiência em relação à revelação de Deus na minha vida nesse sentido, e eu sei quando o meu relacionamento está esfriando com o Senhor, que está enfraquecendo, está esfriando, e o Senhor me perguntou, irmãos, há algumas semanas atrás, se eu o amava, e quando Ele me perguntou se eu o amava, eu disse de pronto, claro que eu amo o Senhor. Eu estava no sofá da minha casa assistindo algo espiritual e vendo as pessoas manifestando amor por Deus, e eu disse assim no meu coração, vendo aquelas pessoas amando, adorando, como eu amo ao Senhor. Na hora que eu falei como amo ao Senhor, veio uma pergunta, você me ama? Porque é um relacionamento, irmãos, e muitas vezes nós podemos amar, e esse relacionamento nós podemos deixar esfriar, por falta de estarmos cultivando amor, por falta de estarmos nutrindo esse amor, por falta de estarmos nos manifestando na prática, na manifestação, na externalização desse amor. É como o amor entre marido e mulher, por isso o Senhor compara a sua igreja como a noiva, e Ele como noivo, porque é um relacionamento, irmãos, e se nós deixarmos esfriar, o que vai acontecer? Vai esfriar, de repente você vai perguntar, será que eu amo? Puxa, está frio. E Ele diz assim, tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. E como que eu faço para voltar esse primeiro amor? Para amar, se aproximando, restaurando, voltando à prática das primeiras obras, praticando os atos de amor com Deus e por Deus, e buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor em jejum, buscando ao Senhor em quebrantamento.
Se você se percebe assim, irmão, que você está morno, frio espiritual, você tem que buscar novamente o fervor espiritual, a vida espiritual, ter a luz nos olhos. Quando fala de Jesus, sabe, a boca fala do que está cheio o coração. Tem muito crente que perdeu isso, já não tem mais aquela alegria de falar do Senhor. Antigamente, começava a conversar com alguém, 2, 3 palavras, estavam falando sobre um assunto, ele já nem se interessava. Quando via, ele estava falando de Jesus para aquelas pessoas. Por quê, irmãos? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então nós precisamos voltar a esta paixão, irmãos, esse amor pelo Senhor, porque Ele tem ciúmes de nós. Precisamos nos tornarmos verdadeiros adoradores, não apenas pessoas que louvam, mas pessoas que o adoram, e Deus busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que aquilo é do coração, aquilo é da alma, aquilo está na essência, e Ele ama, porque Ele conhece a Deus, Ele conheceu a Deus, e Ele busca a Deus dessa maneira. Amém, irmãos? Por isso diz a palavra do Senhor aqui, irmãos, na continuação: antes sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então obedeça a Deus, se sujeite a Deus. Isso é amor? É amor. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para ele, e nele faremos morada. Se sujeite a Deus, ame a Deus, faça isso, porque por uma obediência, talvez a princípio uma obediência, nós vamos entender isso, irmãos, mas isso tem que redundar no que, irmãos? Numa motivação do coração. Por que eu obedeço? Porque eu amo, porque eu quero agradar o meu Deus, porque eu quero que o meu Deus se agrade de mim, porque eu quero fazer o meu Deus sorrir quando Ele olhar para mim, que Ele resplandeça o seu rosto sobre mim, que Ele tenha alegria acerca da minha vida, aleluia. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. O diabo vem tentar você aonde, irmão? Na carne, nos desejos, todo tipo de coisa, fazendo você ter inimizade, fazendo você ficar rançoso, mal-humorado, acusador, justiceiro, fazendo você ter desejo por coisas pecaminosas, adultério, soberba, tantas coisas que o texto aqui diz que não agradam a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Porque o inimigo quer dizer, irmãos, que naquilo ali está a nossa satisfação, que naquilo ali está o preenchimento, a resposta para a nossa vida e para a nossa alma. Mas é uma mentira, é um engano, porque todas as coisas terrenas, irmãos, elas servem apenas como uma figura das coisas celestiais. E se você achar que vai achar contentamento, plenitude, satisfação, realização nessas coisas terrenas, isso é uma mentira do diabo, porque o mais que estas coisas podem nos trazer é uma figura, uma ilustração, uma pequena percepção do que é celestial, do que é espiritual, que é muito maior. Glória a Deus, amém, irmãos? Então diz aqui, princípio de oração: chegai-vos a Deus. Depois que ele diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus. É isso que você tem que fazer. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. É um princípio, irmão. Deus não virá. Ele fez uma obra maravilhosa, manifestou a sua graça na cruz do Calvário. A graça foi estendida a todos os homens. Agora cabe ao homem se achegar a Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, diz a palavra do Senhor. É um princípio. Quando você se volta para Deus e vem na direção de Deus, a parábola do filho pródigo diz que Deus sai e vai ao teu encontro. Deus não fica parado na varanda olhando você vindo ao longe. Ele sai ao teu encontro porque vê um filho amado, desejado, que estava perdido, pelo qual ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário, vindo ao seu encontro. Então ele vai ao encontro. Chegai-vos a Deus, diz a palavra do Senhor, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é isso, irmão?
Ânimo dobro é aquele negócio, eu quero me santificar, mas eu gosto tanto de fazer isso aqui. E aí o ânimo dobro, eu quero ir para a igreja, eu gosto de louvar, eu gosto de adorar, mas eu tenho isso aqui, e isso aqui é tão difícil para mim, é tão caro para mim. Irmão, ou você é do Senhor, ou você não é, irmão. Ou Ele é o Senhor, ou Ele não é o Senhor, irmão. Ou você faz com que Ele seja o Senhor da totalidade da tua vida, de tudo, dos teus relacionamentos, dos teus negócios, das tuas finanças, das tuas amizades, da tua casa, dos teus filhos, da tua família, de tudo. Se Ele não for o primeiro, irmãos, se Ele não for o Senhor sobre tudo, você é o Senhor. Faça de Jesus o teu Senhor, submeta tudo a Ele. Deus não é um objeto de bijuteria barato que você encontra no olho da rua. A parábola da pérola e do tesouro escondido nos revelam que o Senhor só pode ser encontrado por aqueles que rendem tudo, por aqueles que dispõem tudo, sem reservas. Se é pecado, se está errado, se aborrece a Deus, se não agrada a Deus, renda isso, irmão. Até porque Deus é um Pai amoroso, e se é pecado, irmão, é porque Ele te ama, porque Ele sabe que os desdobramentos disso são a morte, são ruins, são negativos. Por isso que Ele diz, não faça. Por isso que Ele diz, não ande nesse caminho, porque Deus é amor, e Deus quer o bem para os seus filhos. Então diz, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Olha essa palavra, Ele vos exaltará. É muito forte isso, irmãos. A adoração, ela começa com quebrantamento. Desde o Antigo Testamento nós temos a figura do tabernáculo depois do templo de Salomão, e nessa figura, quando se entrava no templo, primeiro tinha o altar do sacrifício, e ali eu preciso morrer nesse altar, mortificar a minha carne, mortificar os meus pecados, e a humilhação, é quebrantamento. Senhor, perdoe os meus pecados, eu me humilho, eu não quero mais ser assim, olha as minhas mãos sujas, olha o meu pecado, esse negócio que eu pequei ontem, e me arrependi, hoje eu estou pecando de novo. Senhor, eu vou me esforçar, Pai, venha com teu Espírito Santo, me fortaleça no meu homem interior, me dê poder, para viver uma vida cristã, eficiente, eficaz, de vitória sobre o pecado, e vitória sobre todas essas coisas, que não te agradam, meu Deus. E aí você se humilha na presença de Deus, quebrantai-vos, humilhai-vos diante do Senhor, afligi-vos, lamentai e chorai, diz aqui, irmãos, isso aqui é Novo Testamento, converta-se o vosso riso em pranto, está lá alegre, rindo, Deus perdoa, não, irmão, tem que chorar, tem que se humilhar, tem que se quebrantar. Por quê, irmãos? Porque se você não passar pelo altar do sacrifício, você não pode entrar em adoração. Primeiro você tem que sentir que você foi aceito no amado, que Ele veio com a graça sobre a tua vida, tocou no teu pecado, a tua iniquidade foi tirada, e houve perdão. E quando você sente isso, a graça de Deus no teu coração, sendo abundantemente derramada, então você pode ir romper em adoração, adorar a Deus, louvar a Deus, porque senão, irmãos, não há adoração, senão não há louvor. Os nossos cânticos são apenas música, cântico para a própria carne, mas não adoração genuína, não louvor. E Deus, Ele se agrada de lábios que confessam o seu nome, lábios que expressam a verdade do íntimo, porque a palavra do Senhor diz, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Por isso não adianta, irmãos, nós virmos cheio de pecado e querer sentir, querer adorar, querer entrar na presença de Deus, não adianta, irmãos. Tem que haver santificação nas nossas vidas. E aqui diz a palavra do Senhor, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Exaltação, irmãos, é glória.
é glorificação. E isso nos assusta um pouco. Como é que pode esse negócio da glória? E esse é o título da mensagem de hoje: buscar a glória. A busca da glória. Parece algo tão errado o ser humano buscar a glória. Parece algo tão esquisito. 1 Pedro 5,4 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É glória, irmãos. 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Então aqueles que correm por uma coroa terrena, material, corruptível, eles, diz a Bíblia, se esforçam, se abstêm de certas coisas, se disciplinam para conseguirem alcançar aquele prêmio, aquela coroa corruptível. Diz aqui: correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível coroa da glória. E Deus fala sobre essas coisas, irmãos, e é engraçado, é interessante, que o Evangelho tem uma mensagem de recompensa. Isso é muito interessante. No texto que nós lemos no início do ano, falava: não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tem um alvo. E por quê? Qual é a motivação? Pelo que ele prossegue pelo alvo? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo prêmio, pela promessa. Existe promessa, existe algo tremendo, irmãos, da parte de Deus. E as promessas das Escrituras podem ser resumidas de modo geral em 5 enunciados. E vejam a natureza deste enunciado. Primeiro, que estaremos com Cristo, promessa de Deus. Segundo, que seremos como Ele, assim como Ele é. Terceiro, com imensa riqueza de imagens. Isso, irmãos, nas Escrituras, se você ler, se você tiver o hábito de ler as Escrituras, você vai ver que existem imensas riquezas de imagem para demonstrar isso, que é: teremos a glória. Muitas imagens para demonstrar que nós teremos a glória. Quarto, que seremos de alguma forma alimentados, saciados e entretidos. Promessa de Deus, irmãos: alimentados, saciados e entretidos. Lá não vai ter monotonia, lá vai ser um negócio tremendo. Um amigo meu colocou uma figura da imaginação dele, e as figuras são do nosso imaginário. Os irmãos vão compreender isso nessa noite, dizendo assim: pastor, eu acho que nós vamos voar pelas estrelas, pelas nuvens, nós vamos sair voando, conhecer as galáxias, oh glória. Pode ser, irmãos, não sabemos, mas o negócio é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Quinto, que teremos uma espécie de posição oficial no universo. Olha só, irmãos, não é algo que os seres humanos almejam? Posição, autoridade, governo, honra, glória, fama. Não é isso que as pessoas buscam? Que teremos uma espécie de posição oficial no universo, governando cidades, julgando anjos, sendo pilares no templo de Deus. São essas 5 aqui, de modo geral, os enunciados sobre as promessas de Deus aqui na vida eterna. E aí, irmãos, nós ficamos pensando no seguinte: qual é a maior virtude humana que pode existir hoje? Pergunto para você, qual é a maior virtude
de alguém na vida. Hoje em dia, se a gente perguntar isso, irmão, fico até com medo de ouvir as respostas. Qual é a virtude para você? Fico até preocupado. Mas no passado, ali, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque na história, no decorrer da história, o humanismo se levantou. E os filósofos diziam, o homem é a resposta. A religião é o ópio do povo. O homem é a resposta. Nós vamos criar, o céu é aqui, o mundo é aqui. E aí eles diziam, você vai ver, nós podemos fazer daqui o céu. E daí a pessoa pensava, não, então eu quero o céu, mas é ainda distante. Isso precisa de uma construção filosófica que a gente vai começar agora, e daqui a pouco vem o céu. Só que daí veio a Primeira Guerra Mundial e acabou, irmãos, com essa ideia do homem, a resposta do humanismo. E depois veio a Segunda Grande Guerra Mundial e botou por terra mais ainda essas ideias. Porque se o céu é aqui, eles mentiam então, mas ainda está distante. É aqui, mas está distante. Mas o homem é a resposta. Mas daí o que adianta? Se esse céu não é eterno, se a gente vai alcançar o céu aqui, mas vai morrer. E daí vai ser por um momento e não vai ser para sempre. Então é isso que a palavra do Senhor nos revela aqui, irmãos. E nesse período do humanismo, se você perguntasse para uma pessoa, qual é a maior virtude, eles iam dizer abnegação. Mas se você perguntasse para os cristãos da antiguidade, mais primitivos, qual é a maior virtude, irmãos, eles iam dizer, é o amor. E como que uma coisa negativa tomou o lugar de algo positivo? Porque a abnegação é o seguinte, parece que a virtude está em eu negar meus prazeres, e em eu negar as coisas desse mundo, as coisas dessa vida, para ir para a guerra, pelo meu país, e abnegação e tal e coisa. Mas que bem eu faço quando eu tenho abnegação por simples abnegação, porque a abnegação por abnegação, ela não produz fruto algum, e ela é doentia, porque ela faz você se privar de bens que Deus abençoe, de coisas que o Senhor gostaria que você desfrutasse, e aí você fica, será que eu posso orar por isso? Será que eu posso buscar isso? Será que não é pecado? Nossa, eu não posso buscar nada que seja pelo meu prazer. Será que eu posso buscar, Deus, eu sei que Tu é o meu paizinho, meu papai amado, e eu Te amo sobre todas as coisas, eu queria uma bicicleta. Sabe que pode ou não pode, irmãos, eu pedi um negócio assim? Claro que pode, irmãos. Só que Deus, tem que ser Deus na tua vida, tem que ser o Senhor, tem que ser o Pai. Se Ele disser que não, você continua amando. Se Ele disser que sim, você ama e comemora. E quando vem a bicicleta, você, Deus, glória a Deus por essa bicicleta. Agora eu vou andar nela, para a glória de Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então pode pedir, porque Deus é Pai, Deus é bom. Então, da onde que vem a ideia da abnegação como virtude? Porque ela não é uma virtude. A abnegação é um atributo do amor. O amor é abnegado. Por quê, irmãos? Porque eu deixo um bem meu, algo meu, para buscar algo melhor, superior. Então eu deixo de comprar a bicicleta de repente para dar a bicicleta para o meu filho. Eu deixo de comprar um celular para mim, para privilegiar a minha esposa. Aí é abnegação, só que aí, irmãos, ela está associada ao amor. Por quê? Porque está fazendo bem para o próximo, está frutificando, está fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. Os irmãos compreendem? O que Deus não quer, irmãos, é que nós sejamos mercenários. O que é ser um mercenário? Por exemplo, casar dando o golpe do baú. O cara se torna amante, galanteador, vai lá, amoroso, nossa, conquistador, né? Aqui nos ouvidinhos da moça, a moça fica caída de paixão, mas a recompensa dele não é o casamento, porque dinheiro, irmãos, não é a recompensa natural do relacionamento amoroso.
Porque a recompensa natural de um relacionamento amoroso para um verdadeiro amante é o casamento. Ele ama a pessoa. Então qual é a recompensa? A recompensa é casar. Casar com a pessoa. Mas ele está casando com a pessoa por causa do dinheiro da pessoa. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Então isso aí é casar dando golpe do baú. E é isso que muitas vezes as pessoas querem fazer com Deus. Querem fazer de Deus ao invés de Jesus, que é o mediador entre nós e Deus. Querem fazer de Jesus um mediador entre nós e as riquezas, entre nós e Mamon. Aí nós transformamos Deus num ídolo, porque essa é a essência dos ídolos, de pau, de pedra. Os homens buscam a idolatria para quê, Senhor? Isso aqui, meu casamento. Então, vira o santo, bota dentro da água, vira o santo, quero casar, tem que virar o Santo Antônio, tal. Nem conhece o Santo Antônio, nem sabe que o Santo Antônio ensinou, nem falou, nem nada. Mas está lá, é uma idolatria, uma cegueira. O que ele quer no final das contas? No final das contas ele quer ser abençoado. Quer ser abençoado, quer receber alguma coisa. Mas Deus, irmãos, fez as coisas, muitas delas para o nosso bem. E veja só o que diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 3, 11 e 14. Tudo fez Deus formoso no céu, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Aqui na terra não há nada melhor para o homem, é abençoado. Que seja assim. E diz ainda: e também que é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Amém, irmãos? Então é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus, é bênção de Deus. E aí muitas vezes a pessoa pensa assim: eu quero o bem para mim mesmo, eu desejo o bem para mim mesmo e para minha casa. Opa, isso aí não é coisa de Deus. Isso vem da filosofia grega e não da Bíblia, irmãos. Vem de Kant, vem dos estoicos, e não da fé cristã. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos estas figuras, que estas coisas terrenas que nós podemos desfrutar, coisas lícitas que foram abençoadas por Deus, são figuras das coisas celestiais, e que são lícitas. Mas nós somos criaturas medíocres, por isso ficamos brincando com bebida, com sexo e ambição, quando poderíamos ter a alegria infinita que nos é oferecida por Deus. Muitas vezes somos como uma criança que prefere fazer castelo na lama, num local insalubre, por não imaginar o que significa o convite para um feriado na praia. Deus tem o melhor para nós, irmãos, e o melhor para nós não está aqui nesta terra, neste mundo, embora nós possamos com serenidade, o apóstolo Paulo diz uma palavra, me fugiu agora, sem nós nos maravilharmos com as coisas deste mundo, mas usufruirmos delas. Não é essa palavra, mas é um sinônimo. Porque as coisas do céu são superiores, são infinitamente melhores. Por isso diz a Bíblia: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os irmãos entendem isso? É infinitamente melhor, irmão. Nós não podemos compreender as coisas do céu por causa da nossa cosmovisão. Nós temos uma visão da terra. Então o Senhor usa essas figuras terrenas
Por exemplo, o que é a glória? Nós podemos pensar, a glória é o sol brilhando, o resplendor. Não, mas o que é a glória para você, irmão? Talvez seja ser conhecido, ser famoso, ou a glória do sol, por exemplo, resplandecente. E o Senhor coloca estas coisas aqui, glória, governar, e estes desejos aqui, para quê, irmãos? Para que através de coisas que são do nosso mundo, nós possamos conversar pela fé, obscuramente, como através de espelho, com as coisas celestiais do mundo vindouro. São figuras proféticas. Talvez não seja isso, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no coração do homem o que Deus tem para nós, irmãos. Daí a gente volta naquela questão, porque nós não conhecemos direito, nós precisamos buscar. E como que nós vamos conhecer as coisas espirituais? Através da oração, irmãos. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu me lembro de um amigo meu que deu o testemunho do seu pai, que estava já desenganado dos médicos, bem velhinho, no hospital, lendo a Bíblia, e ele chamou o filho, o Odin, e disse assim: Odin, leia aqui essa passagem. E o Odin leu. Viu, meu filho? Viu? Você viu? Você entendeu? Agora eu entendi. Agora eu entendi. E o Odin não entendeu nada. Por quê, irmãos? Porque nós fazemos uma leitura das Sagradas Escrituras a partir da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo aqui. Por isso que não adianta, irmãos, toda a intelectualidade, todo o conhecimento desse mundo para interpretar as coisas espirituais são insuficientes, porque nós precisamos da revelação de Deus, e os homens que escreveram estas coisas da Bíblia, eles estiveram mais perto de Deus do que nós, e eles escreveram da cosmovisão que eles tiveram. Por exemplo, Paulo foi levado ao terceiro céu, ouviu palavras que ao homem não é lícito falar. João viu a glória de Deus, Daniel teve sonhos e viu maravilhas, coisas tremendas, e eles falaram a partir da sua cosmovisão. Quando nós lemos, nós não compreendemos, mas à medida em que nós vamos buscando a Deus em oração, o poder do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz, eu oro para que venham sobre vocês o espírito de revelação e de entendimento, o espírito de inteligência, de temor do Senhor e de poder, aleluia. Nós vamos tendo a revelação, e aí você começa a ler as Escrituras, e aquele texto que antes era difícil, teológico, complicado, se torna fácil, porque está falando daquilo que você experienciou. Por isso, irmãos, que conhecimento de Deus não é memorização de verdades bíblicas, não é filosofia. Conhecimento de Deus é um relacionamento íntimo, pessoal, intransferível com Ele. Deus quer que nós o conheçamos, e Ele está em busca de pessoas que querem conhecê-lo. A palavra do Senhor diz: clama a mim, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Por isso nós jejuamos. Quando jejuamos, colocamos de lado coisas lícitas, abençoadas, agradáveis a Deus, o pão terreno, em busca do verdadeiro pão, da verdadeira essência, que é o pão celestial, que é Deus. Por isso nós pregamos na semana passada que o jejum é fome por Deus. Quando jejuamos, nós queremos Deus. Senhor, eu podia comer a comida aqui, matar a minha fome, o meu desejo, mas eu quero deixar isso aqui porque eu desejo o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero a resposta do Senhor, eu quero a manifestação espiritual do Senhor sobre a minha vida. E Deus vem, irmãos, e dá entendimento, dá conhecimento. A Bíblia diz, irmãos, que a sabedoria, ela também é buscada, além de ser buscada através da leitura fiel, dedicada, fervorosa das Sagradas Escrituras, também a sabedoria deve ser buscada com afinco no jejum e na oração. Está escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ore a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque os que duvidam são semelhantes à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele vai e volta, ele é agitado pelo vento, ele é levado por doutrinas e homens. Busque com intensidade, fervor, constância.
Porque o Senhor abençoa, o Senhor dá sabedoria aos simples. Como é que pode, irmão? Eu achava que a sabedoria era para os intelectuais, para os acadêmicos, mas não, a Bíblia diz que com os simples habita a sabedoria e o conhecimento. Por que será, irmãos? Por causa da oração, por causa da busca, e Deus dá entendimento, irmãos. O dia que eu fiquei mais maravilhado, foi o dia que eu e um outro amigo meu, nós dois, bacharéis em direito, fomos a uma congregação bem simplesinha, e eu fui convidado para pregar naquela noite, e eu pensava, quando eu pegar o microfone eu vou arrasar, quando eu pregar o microfone eu vou falar uma palavra teológica de um nível que essa congregação nunca ouviu na vida. Só que antes de mim, veio um senhor simples, humilde, e quando ele pegou a palavra, irmãos, para dar aquela palavra introdutória antes da palavra principal do culto, da boca dele começou a sair virtude, começou a sair mistério, profundidade, aleluia. Deus começou a se revelar. Quando nós nos demos por conta, nós estávamos na frente do altar, ajoelhados, chorando, nos humilhando na presença de Deus. Quando eu subi para pregar, a minha pregação foi uma paráfrase da pregação dele, porque eu só sabia repetir isso que o Senhor disse, tocou no meu coração, é a verdade, fez a diferença. E eu dei o testemunho meu naquela noite do que Deus tinha feito através da pregação daquele simples homem de Deus. Porque a sabedoria habita com gente simples e humilde, que busca a Deus de todo o coração. Aleluia. Nós não conhecemos, irmão, por isso nós precisamos santificar e buscar. É como alguém que quer desfrutar da poesia grega, mas ele não conhece a poesia grega, mas ele tem no seu coração uma sede, um desejo, mas antes dele chegar a desfrutar a poesia grega, ele precisa aprender a gramática, precisa aprender a falar. Isso é ruim, é dolorido, e ele quer, mas ele não consegue, porque ele não sabe, e então ele não tem nem ideia, porque ele não pode desfrutar daquilo que ele não conhece, daquilo que ele não sabe, daquilo que ele nunca experimentou. Aquilo está codificado para ele, numa língua estrangeira, mas ele deseja, mas ele não conhece. E aí ele vai se esforçar para aprender a gramática, mas a princípio pelo que ele vai se esforçar para aprender? Primeiramente pelas notas, segundo lugar talvez para agradar os pais, terceiro lugar para ter um futuro que ele imagina que seja melhor se ele estudar aquilo e aprender aquilo, mas ele não consegue contemplar ainda. Mas à medida que ele vai se aprofundando e vai conhecendo, aí ele vai começando a ler, aí aquilo que antes era de um jeito, começa a ser transformado no outro jeito, porque ele começa a conhecer e desfrutar daquilo, irmãos. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós temos o nosso desejo pelas coisas terrenas, porque o terreno é só o que nós conhecemos, nós não conhecemos as coisas espirituais. Mas à medida em que vamos nos exercitando, crendo, buscando, nós vamos tomando gosto pelas coisas espirituais, porque as coisas espirituais vão sendo reveladas, discernidas por nós, e nós vamos compreendendo a grandeza, a importância, a satisfação daquilo. Por isso, irmãos, que neste lugar, nós estamos aqui no mesmo lugar físico, mas em lugares espirituais diferentes. Por isso que a palavra do Senhor diz, que quando na vinda do Senhor, nós receberemos galardão, e cada um receberá o seu galardão. Uns não receberão galardão nenhum, porque a sua obra será queimada, porque ele edificou sobre o fundamento que é Cristo, mas a obra dele, palha, madeira. Mas outros, pedra preciosa, ouro, uma obra de pedras preciosas, ouro, etc. Aí eu pergunto para os irmãos, será que isso aí também não é uma figura? Para a gente entender valor, que é o valor aqui, aquilo que tem valor aqui, para a gente ter uma noção de algo espiritual que a gente não compreende. Então Jesus usa essas coisas como figuras para a gente ter uma ideia. Será mesmo, irmãos, que lá no céu as ruas são de ouro,
de pedras preciosas, etc., ou será que isso é uma figura para a gente entender o valor? Será mesmo que a nossa glória vai ser essa? Que glória é essa que nós devemos buscar, irmãos? Que glória é a glória, não do mercenário, mas do homem puro de Deus? A glória que é produzida por uma vida que ama. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: o artista faz um show, e as pessoas aplaudem, admiram, e ele recebe a glória, a fama, ele é conhecido, ele se tornou conhecido, só que ele começa a se auto-adorar, arrogância, prepotência, auto-admiração, auto-adoração, ele é impuro. Mas quando a glória é o elogio da pessoa a quem nós somos obrigados a agradar, aí é puro. É a mesma coisa que um inferior deseja receber de um superior. Um filho receber um elogio do pai: meu filho, que legal que você fez isso. Isso é puro. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós não entraremos se não formos como as crianças. Um aluno recebeu o elogio do professor: nota 10, parabéns. E você se alegra. É ou não é, irmãos? É pecado isso? Não é pecado, é puro. Um animalzinho tem isso. Quando ele faz alguma coisa, uma travessura, e o dono querido, e mexe com ele, o bichinho se alegra por receber o elogio. E eu acredito que a nossa glória na eternidade está ligada a isso. A Bíblia diz, irmãos, em primeiro lugar, estaremos com Cristo. Isso já seria suficiente. Só que para conseguirmos conversar, Deus colocou todas essas outras figuras, para que a gente pudesse conversar com o céu, entender um pouco. Como vale a pena, irmãos? Como vale a pena, irmãos? Como vale a pena você ser fiel, mortificar a tua carne, largar a mão do pecado aqui e viver para Deus, entende? As coisas dessa vida aqui não dão para comparar com aquilo que o Senhor revelará e manifestará sobre aqueles que o amam. E isso é exatamente o que a Bíblia fala. O elogio. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que é, irmão? Fama. Ser conhecido. Mas não ser conhecido pelos nossos pares, mas ser conhecido pelo Senhor, ser conhecido por Deus. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 8, 2, diz assim, 2 e 3, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Você pode dizer, o céu vai ser legal, porque eu vou conhecer a Deus. Paulo diz isso, conheceremos como também somos conhecidos. Mas o mais legal no céu, irmãos, não é que você vai conhecer a Deus, é que Deus vai te reconhecer. Deus vai te conhecer. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu te conheço. Entra no gozo do teu Senhor. Eu reconheço a tua obra. Eu sei o que você fez por amor de mim. E o elogio do Pai, essa é a nossa glória, irmãos. Por quê? Porque nós fomos feitos para agradá-lo, fomos feitos para adorá-lo. E quando Ele, no seu julgamento, disser, bom trabalho, aleluia, você não vai querer ter falsa modéstia, porque Ele é o Rei, querer discutir com Deus, não Deus, bom trabalho não, se Deus disse bom trabalho, é bom trabalho, irmão, e você vai... Obrigado, Senhor, aleluia, valeu a pena, aleluia. Ou você vai ficar discutindo com Deus, não, Senhor, não foi bom trabalho, não. Isso aí, querendo ser modesto, irmão. Agora, o mais interessante é o seguinte, irmão, para encerrar, tem o lado contrário da moeda. Vai ser bom receber o elogio do Pai,
ser acolhido, porque a porta vai se abrir. Nós estamos aqui como se nós estivéssemos do outro lado, e então a porta vai se abrir e você vai entrar naquele dia, e ali você vai receber o galardão, vai receber o elogio do Pai. Cada um de nós vai receber uma glória diferente, porque a Bíblia diz isso: como as estrelas diferem de glória em glória, assim vocês vão diferir de glória em glória. A minha glória vai ser diferente da dos irmãos, a dos irmãos diferente da minha, mas nós estaremos diante daquele cujo rosto se volta para a alegria e honra e glória de muitos, mas para uma vergonha, tristeza, desolação, terror eterno de outros. Porque existirão pessoas, irmãos, a quem Deus vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim todos que praticais iniquidade. Então eu pergunto, irmão, você quer ser conhecido por Deus? Ter fama e ser conhecido diante do trono de Deus? Ou você quer ser conhecido e ter fama na terra diante dos homens? Você quer ser conhecido por Deus, ou você prefere trocar isso por um desejo teu terreno? E aí, irmãos, para terminar, a passagem que diz do texto que nós estamos expondo: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Veja só, Deus pode salvar ou fazer perecer, e você quem que é? Então o que cabe a nós, irmãos? Perdoar. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os que me têm ofendido. Porque essas pessoas, irmão, que nós estamos julgando a obra deles, a conduta deles, e tudo mais deles, são eternos. E às vezes nós damos mais valor para as coisas terrenas desse mundo que vão ficar aí, porque o sol vai acabar. As coisas criadas todas são finitas e vão acabar. Elas têm fim, têm prazo de validade, mas o ser humano é eterno. E aí você está falando com um cara chato, que você disse: esse cara é um chato, e julgando, esse cara poderá ser revestido de glória. E Santo Agostinho lhe diz uma coisa muito interessante: quando nós recebermos corpos glorificados, a nossa alegria, exultação, gozo, porque é isso a recompensa, a glória, o gozo, a alegria, a satisfação, vai encher esse corpo glorificado. Os irmãos entendem isso? É nós, você, a alma, o espírito que dá vida ao corpo, e isso vai encher aquele corpo glorificado. E há de se pensar, irmãos, a glória vai ser tão grande de corpos glorificados que nós vamos receber do Senhor no dia da ressurreição, que se houvesse uma manifestação aqui hoje de um ser dessa natureza, muitos seriam tentados a se ajoelhar e adorar. Tamanha esplendor, glória, da qual seremos revestidos naquele dia. E aí você está julgando um cara que poderá ser um glorificado, eterno. Ou se não, irmãos, um cara que pode ser um rejeitado por Deus, que está indo para o inferno, e você está julgando, apedrejando. E ao invés disso, é seu encargo interceder por ele. Pai, perdoa esse cara, porque ele pode estar indo para o inferno, Senhor, com essa atitude. Ajude ele, Pai, ilumine a mente dele, Senhor, dê oportunidade a ele, adube, cave, Senhor, em volta, para que ele possa se converter e produzir fruto. É o que diz a palavra do Senhor a respeito de intercessão, irmãos. Então, ao invés de julgar, perdoar
e orar e clamar, porque são eternos. O que tem valor, irmão? São as pessoas ou as coisas? E o que nos dará segurança no dia do juízo? A Bíblia diz que é o amor que nos dará segurança naquele dia. Vamos nos pôr em pé na presença do Senhor?